Saudações a todos os seguidores do Jornal Eres. O meu nome é Harrison Shore e eu sou jornalista. Eu vou fazer uma apresentação dos bastidores dos últimos 4 documentários que eu publiquei no nosso canal no YouTube. O primeiro documentário, Independência, Sequelas da Polio e da Violência Doméstica em Santa Catarina, conta a história de Luciane Cordeiro. Eu conheci a Luciane há cerca de 10 anos atrás, por meio de amigos, e automaticamente com aquele carisma dela, com aquela simplicidade, me cativou e nós também nos tornamos amigos. Assim como eu conto no documentário, a primeira história relacionada a Luciane e a família dela tratava do filho dela, o André. Essa reportagem ela foi publicada ali no início de 2020, onde eu contei a história daquele menino que produzia peças de crochê para ajudar a mãe que tinha sequelas da polio e tinha dificuldades de encontrar um emprego. Então ele fazia aquelas peças de crochê para ajudar na renda da casa. E essa história ela teve uma repercussão muito grande no país. Outros veículos de comunicação replicaram, entraram em contato comigo e com o próprio André para replicar essa reportagem. Posteriormente, ali nos anos 2021 para 2022, eu vi o Diretório de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina emitindo alertas sobre a baixa procura de vacinas contra a poliomielite. Inclusive, no próprio município onde a gente vivia, havia esse dado alarmante de que pouquíssimos pais haviam procurado as unidades de saúde para vacinar seus filhos contra a poliomielite. E esse assunto ele não foi unicamente no município, mas em todo o país havia essa queda no número de vacinações contra a paralisia infantil e possivelmente essa preocupação da doença adentrar ao Brasil. Na estreia desse canal no YouTube, eu trouxe a história da Luciane para ela retratar como foi o período, a infância dela, onde ela contraiu a polio e posteriormente as consequências, né? Não só no próprio corpo, mas também na vida dela em si. Então ela, por meio do documentário Independência, ela conta, ela faz um resgate da vida dela, desde a infância, ali na década de 70 até os dias de hoje. E os relatos que ela apresenta, eles são muito impactantes, assim, porque mostra, até por meio dela falando, a falta que foi a vacina contra a polio, que infelizmente ela não teve a oportunidade de receber ali na infância. Nos minutos seguintes do documentário, ela retrata o bullying que ela sofreu na escola, onde ela estudava, e como isso foi moldando uma baixa autoestima. A gente faz uma alusão no nome do documentário porque era o sonho dela participar dos desfiles de 7 de setembro na escola. Ela conta que ela e outras crianças com deficiência eram deixadas de lado durante esses eventos. E isso era muito triste porque, como qualquer outra criança, ela gostaria de participar de eventos da escola, brincadeiras diferentes que aconteciam na escola, mas infelizmente, por conseguir pular corda, por ela não poder correr, ela sempre era deixada de lado. Um ponto importante na história da Luciane foi a apresentação de conselhos que ela recebia dos pais, onde se criou a ideia de que ela não precisaria buscar uma independência e de que ela deveria buscar um companheiro e que esse companheiro cuidaria dela. De certa forma, eles não induziram a filha a criar uma certa independência. Eles moldaram a personalidade dela para que ela conseguisse esse esposo o quanto antes e que ele continuasse os cuidados dela. Então ela vai em busca desse esposo e infelizmente é submetida à violência doméstica. Por esse novo perfil do jornal ser um jornal mais voltado à educação, eu recomendo que os professores, tanto de escolas quanto de universidades, apresentem para os alunos, promovam debates sobre essa questão da importância da vacina contra a polio no estado de Santa Catarina e no Brasil em geral. Acredito que o documentário também seja um bom material para ser utilizado em palestras ouvidas por unidades de saúde, né? Eles sempre promovem mensalmente palestras de conscientização para a comunidade e eu acredito que esse documentário também sirva para essa reflexão. Você sabe, Luciane, que muitas crianças que tiveram a polio na época de 70 e 80 acabaram falecendo.
E como que você tem essa percepção porque você sobreviveu? Olha, acredito que Deus tem algum plano, alguma coisa aqui, né? Porque houve oportunidades de eu acabar morrendo, não só pela polio, teve outras consequências, mas a gente só tem a agradecer, né? Agradecer a Deus por estar vivo, com saúde, poder levar uma mensagem para essas pessoas da importância que a vacina tem e da falta que ela fez para mim e para muita gente. O segundo trabalho publicado no canal Eris é uma série documental que conta histórias de experiências de quase morte. Ela é dividida em 2 capítulos e são apresentadas por professoras. A primeira professora que abrilhanta esse documentário é a professora Vera Lúcia Gross. Eu conheço a professora Vera há muitos anos, eu acredito que ela me viu nascer, inclusive. Ela era colega de trabalho do meu pai, que também é professor. Então, eu sempre ouvia ela contando essas histórias, e por ela ser uma professora muito importante para o município, muito respeitada, quando eu quis trazer esse assunto para o debate, para a reflexão no canal, eu pensei primeiramente nela. Quem conhece a professora Vera, quem foi aluno da professora Vera, sabe a legitimidade e a seriedade de como ela trata a vida e de como ela trata o conhecimento. Então, trazer esse assunto de experiências de quase morte contadas por ela enriquece ainda mais a história. Então, a professora Vera conta que ela teve 3 experiências de quase morte, 2 causadas por um infarto e uma causada por uma certa arritmia que acelerou o coração dela, e ela teve uma situação durante aqueles 10 minutos. Nas primeiras experiências, onde ela teve um infarto, ela conta relatos de como ela se viu fora do corpo e como ela viu os médicos tentando reanimá-la, né, após ela ter um infarto e cair na porta do hospital, e toda a vivência que ela teve ali fora do corpo, onde ela via o corpo dela, onde ela via os médicos tentando reanimá-la. Então esse foi um assunto bem intrigante para ser debatido, para ser apresentado. E os relatos, eles são incríveis, eles são muito ricos, porque depois ela conta da interação que ela teve com o pai, a qual não tinha um relacionamento muito fácil com ele, e do que ele disse nessa experiência, o que ele revelou de situações que ela não sabia quando ele era vivo. Isso foi surpreendente, você ter um pai falecido que revela para a filha o porquê que ele agia daquela forma. Outras passagens interessantes do documentário contam a história de uma irmã e de uma prima da professora Vera, que infelizmente faleceram de depressão. Então, nessas vivências e nessas experiências com essas 2 pessoas com quem ela era muito ligada, ela conta dessa possibilidade de pessoas que partiram ainda acompanharem a gente durante a vida. Eu realmente não estava mais no meu corpo. Eu vi o médico, a médica eu não vi. A primeira coisa que a senhora viu, foi o médico. achou que tinha acordado? Não, eu achei que eu tinha acordado, mas eu vi o médico me batendo, pintando e bordando comigo. De que lado a senhora viu assim? Do lado da senhora? Do lado esquerdo. A senhora estava fora. Eu estava assim, aí eu estava fora, eu vi ele do lado esquerdo aqui, batendo em mim. A segunda parte da série conta a história da também professora Eliane Nagel Cristoforini, a quem eu tenho uma gratidão imensa, um respeito e um carinho imenso. Então, quando eu quis trazer esse debate sobre essas experiências quase morte, também foi uma pessoa que eu pensei imediatamente para dar luz à sua vivência, à sua história. Com esse respeito e esse prestígio que ela tem no município, as falas engrandecem esse trabalho. Então a professora Eliane conta de quando, devido a um erro de uma enfermeira, de uma injeção, a qual não deveria ter sido aplicada, ela tem essa experiência extracorpórea, aonde se vê saindo do corpo, e ela se vê nessa dimensão aonde tudo era visto em planta baixa. Então ela começa a identificar todas as situações, todas as cenas que aconteciam durante aquele momento naquela ala do hospital onde haviam outras pessoas internadas. Ela também conta da experiência de um portal que ela viu e de seres saindo desse portal e da interação que ela teve com esses seres, e posteriormente
quando ela volta para o corpo, como ela mudou totalmente a vida nessa possibilidade de recomeço, de buscar principalmente respostas para aquilo que ela tinha vivenciado. Então, segundo o que ela conta no documentário, ela começou a ir atrás dessas respostas, as quais ela encontrou no Espiritismo, e a partir do momento que ela encontra essas respostas na doutrina, ela começa a ter esse impulso da necessidade de abrir um centro espírita e da interação com essas pessoas que passaram para o outro lado. Eu via todas as coisas ao mesmo tempo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que, de repente, na ala masculina, eu vi um homem que começou a passar mal. Não, primeiro, antes dele entrar nessa crise, do lado abriu uma espécie de um portal, parecia um grande buraco de muita luz, assim, onde saiu dois espíritos. Eu fiquei olhando para aqueles dois espíritos e eles saíram. Eles desceram voandinho, assim, levitando, né, que nós chamamos de levitar. Eles estavam levitando, eles foram voandinho e não tocaram no chão em nenhum momento. Os relatos da professora Eliane são de extrema importância, porque ela faz essa reflexão da forma como nós agimos durante a vida e se de fato existe essa necessidade de passarmos por essa experiência de quase morte para ter uma mudança, para a gente ter uma autorreflexão das nossas atitudes, do que nós somos, do que nós estamos fazendo com a nossa vida aqui neste mundo. Então essa de fato é a proposta desse documentário, de dar para as pessoas uma orientação, uma luz, uma possibilidade de transformação para que ela não chegue a um ponto de uma experiência traumática, porque de certa forma é traumática, para ter a partir dali uma nova possibilidade de vida, à medida que pode acontecer de ela não ter essa oportunidade. E se você conhece alguém ou se você teve uma experiência de quase morte, marca aqui e comenta aqui abaixo nos comentários para a gente conhecer também essas histórias. Folhas e Orixás é o tema do nosso terceiro documentário publicado no canal, e ele também é brilhantado por uma professora e por um engenheiro de software. A professora Suzana foi a minha professora durante o ensino médio, e logo ali no início das aulas eu via que nós teríamos uma ótima relação, porque ela era uma pessoa sempre apegada com plantas, com uma didática mais voltada realmente ao meio ambiente. Então isso já chamou a minha atenção. Eu nunca vou me esquecer do dia que ela recomendou que a gente buscasse perfumes da natureza por meio de folhas, de cascas, de frutas, de caules de árvores, e fizesse uma paleta aromática para apresentar na sala de aula. Então eu lembro que eu fiz aquele trabalho ao qual eu tirei 10 depois com um ânimo imenso, porque era a primeira vez que eu tinha contato com essa temática. Posteriormente, a professora Suzana se tornou mãe de santo no município de Garuva e atende a comunidade. Ela é a primeira pessoa da minha convivência que é adepta à religião da Umbanda, e sempre como eu tive muita curiosidade e respeito com todas as religiões, infelizmente a Umbanda era uma das únicas ainda a qual eu não tinha um contato mais profundo. Então, assim que eu descobri que ela tinha se tornado uma mãe de santo, eu quis aprender sobre a religião. Então ela sempre falava desse cuidado que ela tinha durante as cerimônias, durante as oferendas, as entregas, né? Para não ser utilizado plástico, para não ser utilizado metais, vidros, garrafas e afins. E sempre com as folhas ou com os frutos, as sementes, a própria comida ali mesmo das oferendas, né? Então o documentário ele começa com a professora apresentando o seu barracão e o preparo das oferendas. Ela explica cada alimentação para cada orixá e quais os significados desses alimentos, e posteriormente nos leva até o lugar aonde fazem a entrega. A professora ela tem essa ideia de que quando você faz uma oferenda e você utiliza esses materiais não biodegradáveis, se torna algo que de fato não agrada aos orixás, porque segundo o que a professora conta no documentário, os orixás são a natureza. Então, quando você leva algum produto que possa
agredir a natureza, de certa forma você está agredindo também a esses orixás. Alexandre Silva, o engenheiro de software, ele faz essa reflexão de que as religiões de matriz africana, elas têm essa base naturalista e que antes, nos primórdios dos plásticos, de fato, a religião sempre utilizava materiais biodegradáveis. E agora, com esse debate relacionado às mudanças climáticas, essa preocupação que devemos ter com o meio ambiente, a própria religião em si, ela se adequa, ela faz essa reflexão entre os membros para que faça esse resgate da ancestralidade aonde eram utilizados primeiramente e primordialmente as folhas. Eu fiquei muito satisfeito com as filmagens feitas durante o documentário, satisfeito e grato pela oportunidade de filmá-los durante as cerimônias no Rio São João. Foi uma experiência única e eu acredito que esse conteúdo documental também seja útil para as salas de aula, onde se tem esse debate e essa reflexão da necessidade de transformação em prol do meio ambiente. Se você é professor e trabalha com o meio ambiente na sala de aula, ou conheça algum professor que trabalhe com a temática de meio ambiente e de ensino religioso, marque aqui nos comentários, envie esse vídeo. Então, se você está fazendo entregas ali que possam causar algum impacto com a natureza, o orixá não vai se alegrar. Isso pode... nós não seremos agraciados com a graça deles, né? Porque o orixá não castiga ninguém, não prejudica ninguém. O orixá, como diz um sacerdote de um outro segmento religioso, mas é de matriz africana também, o orixá não é promíscuo, né? Flores para Você foi um dos trabalhos jornalísticos mais marcantes que eu já fiz na minha vida, porque ele traz um lado um pouco pessoal. Quando o meu irmão caçula nasceu, o Lucas, antes dele nascer mesmo, a família já tinha escolhido um nome para ele, e esse nome, Lucas, era em homenagem a uma criança muito especial que tinha vivido na nossa cidade natal. O documentário em si retrata a história dessa criança, porque ela traz um assunto muito importante para nós hoje, que é o diagnóstico precoce de autismo e TDAH. Então a história de Lucas é contada por sua mãe, Simone Farias, que retrata a vida de um filho amoroso e, de acordo com ela, muito arteiro. Então ela conta que num momento da sua vida, quando Lucas tinha 6 anos de idade, ele tinha feito uma travessura, ela havia brigado com ele por causa daquela travessura, e ele foi buscar jabuticaba, porque ele queria muito comer essa jabuticaba, só que para ir até esse local onde haviam essas árvores, ele tinha que atravessar uma rodovia. E infelizmente ele acabou sendo atropelado por uma moto nessa rodovia e falecendo. Então o documentário ele retrata a dor do remorso da Simone como mãe, porque ela se sentia muito culpada pela forma, segundo ela, que ela tratava o filho, da forma severa, das vezes que ela dava umas broncas mais expressivas nele, e de como isso foi consumindo ela num remorso ao ponto de ela querer perder a vontade de viver. Então o documentário ele faz esse resgate dessa dor dessa mãe enlutada, mas também posteriormente por meio da fé católica, por meio da intervenção de Nossa Senhora Aparecida, esse resgate, esse renascer e esse recomeço de vida da Simone por meio da fé dela e nessa reconstrução da família, porque ela diz que realmente a família, o esposo, né, o relacionamento que ela tinha com o esposo, com a filha, ficaram muito abalados. E por meio da fé na Igreja Católica, da devoção a Nossa Senhora Aparecida, essa reconstrução da família, esse perdão dado a ela, essa compreensão de tudo o que aconteceu. Flores para Você também faz uma reflexão da forma como as pessoas podem lidar com o luto, da forma da Simone foi por meio da fé e por meio de trabalhos voluntários, o qual ela passou a prestar na Fazenda Esperança, em Garuva. Então ela faz esse conselho para as pessoas, ela dá um pouco de luz para quem hoje vive esse luto de perda de filhos, que geralmente é acompanhado pelo sentimento de culpa. Esse ponto importante do documentário, onde Simone conta
que se tornou professora e professora de educação especial. E quando ela tem essas vivências com alunos excepcionais, ela passa a identificar que o filho dela também poderia ter ou autismo ou TDAH. Posteriormente, a filha, Simone, irmã de Lucas, é diagnosticada com TDAH. Então ela acredita que possivelmente, até pelo fato do Lucas passar por psiquiatras na época, há cerca de 20 anos atrás, a tomar uma medicação, ela acredita que de fato ele tinha alguma condição. Então o documentário em si, ele é uma campanha em prol dessa necessidade de se ter um debate, de se ter a possibilidade de um tratamento, de um diagnóstico precoce de autismo e TDAH. Quanto antes essa condição for identificada ali no início da infância, ela tem essa possibilidade de dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa com autismo ou com TDAH. Infelizmente, de acordo com os estudos, pessoas que têm o autismo e têm um TDAH, elas têm uma expectativa de vida considerada baixa em relação à média da população em geral. Porque infelizmente ocorrem acidentes, muitas crianças e inclusive até adultos, algumas situações ali onde não tem noção de perigo, de se ter uma cautela relacionada também à hiperatividade, à impulsividade, traz riscos para a vida dessa criança e desse adolescente, desse adulto e desse idoso com a condição. Infelizmente, como a própria Simone fala, há 20 anos atrás não se havia uma conversa sobre a temática. Então, dificilmente se teria essa possibilidade de ter um diagnóstico, de ter uma compreensão da neurodiversidade, um assunto que é debatido apenas nos últimos anos. Eu vim às 15h35, o nosso filho faleceu. Ó, a roupinha de batizado dele, também eu guardei aqui. Imagina, 25 anos, tá? Dia certo era pôr num quadro. A roupinha que ele usou no batismo dele. Ó, guardadinha também. Certo era pôr num quadro. Quero fazer um quadro pra guardar de recordação dele. Uma coisa que ele usou. Essa notícia, eu estava em casa. Eu percebi a movimentação dos meus amigos, parentes. E, se eu não estou bem enganada, foi a Denise, minha prima, que deu a notícia que o Lucas não resistiu. Na hora, eu vivi o calvário, o mundo caiu assim. Eu não sei nem explicar a tamanha dor do que receber essa notícia de um filho cheio de saúde, cheio de vida, e de repente não dá para mensurar o tamanho da dor. Você fica naquela dor como se você estivesse num buraco. E eu não ia, olhava assim, não sei, parece um pesadelo, uma coisa muito estranha. Quando eu falo que esse assunto ele tem um lado pessoal, não só por causa do meu irmão ter o nome Lucas e ter sido batizado por causa do Lucas da história, mas também por eu recentemente ter sido diagnosticado com autismo nível 1 de suporte. Então, quando a Simone ela retratava esse passado, onde ela se sentia um pouco culpada de não saber qual era a condição do filho dela, ou por que o filho dela tinha essa hiperatividade, foi um assunto também que eu ouvi no meu âmbito familiar, numa época onde de fato eu não tinha o diagnóstico, não tinha uma compreensão, e por onde eu passei por situações que com certeza, se eu tivesse diagnóstico, se eu tivesse a noção de que eu tinha autismo, de que eu tenho autismo, algumas coisas poderiam ter sido mais fáceis na minha vida. Então eu gostaria que as pessoas tivessem a noção de que esses documentários, esse trabalho produzido de agora em diante, ele é feito por um jornalista com autismo, que utiliza-se dos seus hiperfocos, porque todas essas reportagens, elas advêm de meus hiperfocos. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curioso em relação ao comportamento humano, às relações familiares. Então, de certa forma, eu acho que vai ser interessante as pessoas acompanharem o jornal, porque elas terão contato com hiperfocos de um jornalista com autismo e o resultado desses hiperfocos, que são conteúdos didáticos que podem servir como material escolar e acadêmico. Adentrando essa temática do autismo, aonde eu trago esse lado pessoal,
que interferem no meu trabalho, eu acredito que vocês identificaram durante os documentários uma característica própria minha que é decorrente do autismo. Isso eu identifiquei depois, durante a elaboração do laudo, que é essa dificuldade de ser direto nas perguntas. Eu acredito que vocês tenham, quem assistiu todos os documentários talvez tenha identificado isso, de fazer alguns rodeios antes de realmente fazer a pergunta direta. E isso é uma das características minhas que eu preciso trabalhar ainda, né? Mas teve um momento ali que eu deixei que as pessoas tivessem contato com essa característica, porque eu acho que é interessante para se mostrar um trabalho produzido por um jornalista com autismo. Então, claro que isso para mim é um certo incômodo, eu fico um pouco constrangido de ter essa dificuldade de ser direto na pergunta. Não é muito fácil, principalmente agora, depois que eu assisti o filme do Shrek. Tem aquela parte do Pinóquio onde ele encontra o príncipe encantado, ele pergunta onde está o Shrek e ele fica enrolando para dizer onde está o Shrek, e toda vez que eu assisto aquela cena eu lembro fazendo as perguntas. Agora vai ser um pouco mais complicado, porque toda vez que eu vou fazer uma pergunta e toda vez que eu me enrolar muito para fazer essa pergunta, eu vou lembrar do personagem Pinóquio do filme Shrek. Não sabe onde Shrek está? Não seria impreciso supor que eu não poderia não dizer exatamente, rejeitando de vez a ideia que de jeito nenhum, com algum grau de incerteza inegavelmente, É um pouco parecido. eu não sei onde ele provavelmente... Mas é algo que eu estou trabalhando agora com esse novo formato de audiovisual. Até então eu trabalhava apenas com texto, eu me sentia muito mais confortável em estar oculto por trás das minhas palavras, dos meus textos, das minhas reportagens, né, por meio de texto, e agora faço esse ato para se adequar ao futuro do jornalismo, de estar à frente das câmeras e de contar, por meio das minhas vivências, as reportagens. De certa forma eu já fazia isso no Folha Norte CC, que foi o primeiro jornal que eu criei em 2019, e agora nesse novo passo de desenvolvimento do meu trabalho, eu adentro as câmeras, as telinhas, e tenho um contato mais próximo com vocês, e vocês agora têm um contato mais direto com o material produzido por mim. Outro ponto importante também por trás da elaboração dos documentários foi a questão de eu ter que aprender muito rápido a edição de vídeos. Como eu disse, eu sempre trabalhei com texto, com fotos e afins, e sempre tive dificuldade de vídeos. Isso foi algo também que eu identifiquei durante o meu curso de jornalismo. As disciplinas de tele eu não me sentia confortável, principalmente não estar confortável diante das câmeras, muito menos editar. Sempre tive uma dificuldade imensa em edição, em todos a programação, a questão de som, de se cortar e colar cenas. Então eu reconheço que havia e ainda há essa dificuldade. Então, como eu trabalho sozinho, para editar esses vídeos eu tive que aprender muito rápido. Acredito que foi dentro de uma semana que eu tive que me aprimorar. É claro que vocês identificam ao longo do canal que existem sim falhas no conteúdo produzido, mas é um conteúdo primordial. Eu estou experimentando, estou tentando, fazendo o possível para fazer o meu trabalho, e eu acredito que ele é compreensível desse primeiro momento. Claro que agora, nos próximos vídeos publicados, eu tenho um pouco mais de noção de como editar vídeos, e eu acredito que é o que faz parte do processo. Eu sou muito grato por essa possibilidade de apresentar o meu trabalho e de poder mostrar para as pessoas que pessoas com autismo também são capazes de apresentar um conteúdo, de apresentar um material bacana que gere reflexão, que gere autoconhecimento nas pessoas. Então, de certa forma, essa é a proposta do jornal agora. Tanto é que a logo do jornal, o slogan do jornal, a missão do jornal é o jornalismo e educação. Eu percebo que atualmente o jornalismo ele perdeu um pouco do foco, do sentido do trabalho do jornalista. E como eu sempre tive muito apreço e apego por professores, pelo meu pai ser professor, e eu acredito que era isso que vocês identificaram também nos documentários, que a maioria dos personagens são professores,
São pessoas que fazem parte do meu núcleo de confiança, de certa forma. Então, fazer um conteúdo voltado para a educação é algo que me deixa confortável, que me dá um prestígio como jornalista. Eu sempre fiquei muito feliz quando professores e alunos, tanto de escolas quanto de universidades, entravam em contato comigo pedindo as reportagens do Folha Norte CC para utilizar nas escolas, nas salas de aula, nas universidades. Em alguns casos eu ia fazer as palestras para falar sobre a temática do assunto jornalístico produzido. Então, para mim, isso era o prêmio ESSO de jornalismo. Você ter esse prestígio de ter um conteúdo jornalístico produzido, útil para alunos e professores. E eu acredito que trazer esses personagens que vivenciaram situações dolorosas durante a vida e que, de certa forma, superaram essas dores, trazer essas pessoas para expor as suas vivências, torna-se fundamental na sociedade onde nós vivemos hoje. Uma sociedade onde parece um pouco perdida, desorientada, onde nós sofremos e essa dor parece que ela é só nossa, parece que ninguém mais sofre aquilo. Isso se torna pior porque você não tem uma referência. Então, trazer essas histórias, essas vivências, eu acredito que seja um pouco de alento, um direcionamento, um conselho para a transformação de vida. Então, além de ser um conteúdo didático, o canal Eres, ele vai trazer isso, vai trazer essa reflexão, esse autoconhecimento, esse conselho, esse direcionamento que eu vejo de extrema importância. Então, se você quiser acompanhar um conteúdo jornalístico feito por um jornalista com autismo que trabalha por meio de seus hiperfocos, siga o nosso canal aqui no YouTube, ative as notificações, comentem, curtem bastante, envie para as pessoas. Se vocês conhecem ou tem alguém com autismo na família, marque aqui nos comentários. Convide-o para acompanhar esse trabalho. Nós estamos aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram e posteriormente em outras plataformas. E eu acredito que será uma experiência bacana, uma experiência um pouco curiosa, né? Porque eu acredito que desperte curiosidades, mas eu acredito que será satisfatório. Se você também conhece professores, principalmente de Santa Catarina, aonde eu vivo, esse conteúdo jornalístico ele tem como foco o nosso estado, por ser pessoas da minha convivência. Então, se você conhece professores que trabalham com estudos regionais, com história, religião, cultura, economia, aqui de Santa Catarina, marque também nos comentários, envie esse material para os professores, porque eles terão no Eres um espaço onde poderão coletar gratuitamente esse conteúdo que pode ajudar na sala de aula. Além dos nossos patrocinadores, nós abrimos uma campanha no site Apoie-se. Então, se você quiser colaborar financeiramente com as nossas atividades, o link está abaixo no vídeo. Para o desenvolvimento e propagação do nosso trabalho nas redes sociais, é de extrema importância que você curta, comente e compartilhe todo o conteúdo publicado por nós, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram e principalmente no Facebook. É algo que colabora para a propagação da notícia, onde ela chega a mais pessoas que podem e precisam, de certa forma, ouvir a mensagem que os nossos personagens têm a passar. Como começamos agora no YouTube e ainda estamos com poucos seguidores, então é importante essa força de vocês seguirem a nossa página no YouTube e recomendarem para que a gente chegue ao maior número de seguidores. E eu agradeço imensamente a todas as pessoas que já acompanham o nosso trabalho, que curtiram, que comentaram, que inclusive deram novas sugestões de documentários a serem feitos. Agora, na próxima semana, nós teremos um novo ciclo de documentários produzidos em Porto União. Agradeço mais uma vez a todos vocês e até a próxima.